Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos pela RCTV Correio Web. A gente está aqui trazendo a Correio Política, as informações dos bastidores da política, do poder, tudo aqui você vai conferir através do Correio Política. Tem muita informação, principalmente nessa semana decisiva, onde o Congresso Nacional deve votar as propostas de reforma política. A Câmara deve votar já amanhã essas propostas, principalmente uma emenda, a emenda 282 de 2016, que contém várias propostas para a reforma política. A gente vai tratar disso aqui no programa de hoje, trazer muita informação, porque no final de semana teve um encontro nacional de advogados aqui na Paraíba, trouxe ministros, ex-ministros, e eles discutiram e fizeram projeções para essa reforma política. A informação que chega agora é que os deputados podem votar nesta terça-feira o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e a criação de uma cláusula de desempenho para que os partidos possam ter acesso aos recursos do fundo partidário e também ao tempo de televisão e de rádio. Nesta terça-feira também há previsão para uma sessão do Congresso Nacional, quando se unem a Câmara e o Senado, para votar a meta fiscal do governo. Os líderes partidários reconhecem que para a reforma partidária, para a reforma política, existe um impasse muito grande. O que é que pode ser votado? Os itens que podem ser votados nessa proposta amanhã, além da cláusula de desempenho, o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, mas os dois pontos de maior impasse, de maior divergência, são mesmo a criação do sistema chamado Distritão, onde são eleitos apenas deputados federais, deputados estaduais e vereadores com as maiores votações. Não tem mais aquela votação porque é representativa dos partidos políticos, e também o fundo partidário, que é previsto inicialmente para 3,6 bilhões, mas há mais ou menos um consenso de que o financiamento público de campanha deve passar, mas deve ter um teto bem abaixo desse previsto pela proposta do relator Vicente Cândido, que é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E como eu disse, neste fim de semana, um Congresso Nacional de Advogados trouxe a João Pessoa ministros e ex-ministros que debateram, entre outros temas, a reforma política. Advogados paraibanos especialistas em direito eleitoral deixaram o evento convencidos de que pouca coisa vai mudar. O Congresso foi destinado a juristas, estudantes de direito, servidores públicos, professores e profissionais pós-graduados da área jurídica. Entre os temas debatidos estava a reforma política. Na opinião de vários advogados paraibanos, a reforma não sairá do papel. Toda nação imagina que não haverá tempo hábil para a concretização da reforma política. Há uma certa desconfiança que talvez não seja esse o momento adequado para fazê-lo. Todos concordamos que é preciso mudar, é preciso melhorar a forma de fazer política, mas não se tem a confiança de que esse Congresso possa fazê-lo da forma como a população deseja. A questão do fim da coligação parece que vai entrar em acordo, mas no resto eu acho que não sai não. Eu acho que essa reforma política, para o ano, deve voltar à pauta, aliás, depois do novo Congresso. Aí se discute com calma. Essa reforma ela ainda precisa ser muito debatida, ela precisa ainda ser muito estudada. Eu acho que isso foi um consenso entre todos os expositores. Tem alguns temas, obviamente, que já estão mais bem discutidos, mas ainda tem muito pano para manga, não dá para discutir assim a toque de caixa realmente. Vai acabar ficando o sistema de votação proporcional mesmo, que é o que a gente tem atualmente, e creio que o máximo que se conseguirá é proibir coligação na proporcional, nem sei se já para essa eleição ou só para uma próxima. Acho que a reforma vai acabar sendo muito debatida e vai ter pouca medida concreta. A opinião dos operadores de direitos, todos eles especialistas em direito eleitoral, estavam presentes nesse Congresso Nacional que o Instituto dos Advogados Brasileiros promoveu em João Pessoa neste fim de semana, com a presença, como eu disse, de alguns ministros e ex-ministros, inclusive o ministro da Justiça, Torquato Jardim. A gente vai falar desse tema daqui a pouquinho. Como você percebeu aí, há uma descrença dos advogados para a aprovação dessa reforma. Por quê? Tem várias propostas encaminhadas, mas a coisa pouco anda. No Congresso há uma clara
má vontade dos parlamentares em promover essa reforma política. E para que ela possa valer, ela precisa, primeiro, ser votada em 2 turnos na Câmara Federal e no Congresso Nacional. Na Câmara Federal, por exemplo, ela tem que ter pelo menos 308 votos em cada uma das votações para poder ser aprovada, porque trata-se de emenda à Constituição. Já no Senado, também tem que passar por 2 turnos para a votação ter 2/3 dos 81 senadores, algo em torno de 40 e mais de 40 senadores votando a favor dessa proposta de reforma política. Mas ainda, ela tem que ser aprovada e sancionada até o dia 7 de outubro, para poder valer para as eleições já de 2018. Se até 7 de outubro, isso não for aprovada, nós estamos aí praticamente a 1 mês exatamente desse prazo fatal. Se até lá ela não for aprovada, já não vale para as eleições do próximo ano. E como vocês puderam perceber, os especialistas em direito eleitoral não acreditam muito no avanço dessas propostas da reforma política. O certo é que a Câmara Federal, na mão do interino André Fufuca, que é um deputado de 28 anos apenas, dificilmente coloca essa reforma para andar. Há uma esperança do retorno de Michel Temer da China, né, e com o retorno do presidente, o presidente da Câmara, que está respondendo interinamente pela presidência da República, reassumiria a casa. Com a presença de Rodrigo Maia no plenário, comandando os trabalhos, talvez sim a reforma pudesse andar, mas ainda não há certeza se há um quórum suficiente para a aprovação dessas propostas. No congresso que teve aqui em João Pessoa, Torquato Jardim, que é o ministro da Justiça, condenou a proposta que cria o chamado Distritão dentro da reforma política. Pelo Distritão seriam eleitos no próximo ano os deputados federais e estaduais mais votados. As coligações entre partidos para disputas da Câmara Federal e das Assembleias Legislativas deixariam de existir. Na opinião do ministro da Justiça, o Distritão fere a Constituição Federal. O Distritão, proposto pelo Congresso Nacional, é inconstitucional, mesmo que seja aprovado por meio de emenda constitucional. O parecer jurídico é do ministro da Justiça, Torquato Jardim, que já ocupou a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, reservada à classe dos advogados. Eu não sei o que é Distritão. Soltaram o nome aí, eu não sei o que é. É um transgênero eleitoral. Eu não sei o que é. Agora, eu acho que o Distritão, como parece que está lançado, é inconstitucional até por emenda constitucional. Ele foi um dos principais palestrantes do Congresso Nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros, que foi realizado em João Pessoa, e teve também a participação do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli Dias. Torquato lembrou que o sistema no Brasil é proporcional, que tem representação na Câmara Federal e assegura a participação das minorias. A Câmara dos Deputados, em qualquer sistema de Câmara Baixa, Parlamento, Assembleia Nacional, Congresso, vamos ter, de representação direta da população, é proporcional. Que desde a Revolução Francesa e da Revolução Gloriosa, 1688 e 1789, que é espaço para as minorias. E acolher as minorias no processo político é sinal de tolerância e paz social. Não precisamos ir à Guerra Civil Inglesa e que matou 10% da sua população, muito menos a Revolução da Guilhotina Francesa. Torquato e Toffoli se recusaram a dar entrevista aos jornalistas paraibanos. Aí essa cobertura do encontro, do principal tema do debate desse encontro, que era realmente a reforma política, estudantes, operadores de direito, todos interessados em saber a opinião desses especialistas em direito eleitoral, principalmente ministros e ex-ministros. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais entrevistas com alguns participantes desses ministros. Por exemplo, a ex-ministra Luciana Lócio, ela é presidente de um conselho interamericano, ibero-americano, de magistrados, de juízes eleitorais. Luciana Lócio foi ministra do Tribunal Superior Eleitoral. Também uma entrevista interessante com o relator da Constituinte em 1998, o ex-deputado federal e ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Daqui a pouquinho você confere isso aqui no Correio Política, na RCTV Correio Web. Daqui a pouquinho, porque a gente vai para o intervalo e volta em seguida.
De volta com o Correio Política. Nós estamos acompanhando as expectativas em relação à reforma política que tramita no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque agora eu vou trazer uma entrevista exclusiva que o prefeito interino de João Pessoa, Manuel Júnior, concedeu hoje no programa Correio Debate. O prefeito Luciano Cartacho viajou para os Estados Unidos e, mais uma vez, o vice Manuel Júnior fica à frente da gestão municipal. E eu conversei com ele hoje no Correio Debate, na TV Correio. Acompanha aí como é que foi essa entrevista. O Luciano está se afastando para uma viagem importante. É uma viagem que vai trazer para o futuro de João Pessoa frutos positivos. Nós somos uma das 4 cidades do Brasil que iremos assinar o convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um convênio que vai nos dar o financiamento de 100 milhões de dólares, são mais de 300 milhões de reais que serão investidos na cidade de João Pessoa em áreas insalubres para retirar famílias de risco de área que sofrem inundação, enfim, obra de habitação popular, obras de infraestrutura e principalmente obras que planejam a cidade em 30 anos. Nós vamos ter uma central de monitoramento, câmaras espalhadas pela cidade inteira, ou seja, vai ser, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande para a cidade de João Pessoa. E, Luciano, eu espero que ele traga notícias positivas dessa viagem a Washington. Como é que está sendo essa parceria com o prefeito? As questões partidárias têm atrapalhado, não? Não, de forma alguma. O PMDB, ao contrário dos outros partidos, o PMDB não é ator coadjuvante da cena. O PMDB é governo. Ele participa da administração na condição de governo. Eu sou do PMDB, eu integrei a chapa e nós, eu e Luciano, nós temos procurado administrar a 4 e a muitas mãos. Não existe nenhuma decisão da prefeitura que ele não consulte, não me escute também. A gente tem trocado muitas ideias, aquilo que eu acumulei como prefeito que fui, deputado, cuidando muitas vezes das questões ligadas a Brasília, aos recursos. Agora mesmo, a emenda de bancada impositiva são 140 milhões de reais para obras de infraestrutura, para resolver gargalos da cidade, como, por exemplo, aquela travessia Mangabeira-Valentina, o contorno do Hospital Universitário que será ligado ao Altiplano Cabo Branco. Serão obras de infraestrutura na cidade de João Pessoa para mudar e melhorar a qualidade de vida da nossa cidade, que já é, Hermes, já é tida como a melhor capital de se morar do Nordeste. Isso nos orgulha bastante e a gente tem feito isso em parceria. Luciano diz sempre que governar não é atividade de um só e ele tem feito, não só comigo, mas justamente com todos aqueles que são colaboradores da administração. Eu perguntei dessa relação entre PMDB e PSD, porque nos últimos dias surgiram algumas informações, alguns comentários em alguns sites principalmente, de que o PMDB poderia abrir novamente um canal de entendimento com o governador Ricardo Coutinho, do PSB, que é adversário político do prefeito de João Pessoa. O senhor foi consultado sobre isso? O senhor procurou saber dessas informações do próprio senador José Maranhão, que é citado nessas informações? Não, eu tive com o Maranhão há 2 semanas atrás, no Senado Federal, quando fui tratar de questões ligadas à cidade de João Pessoa, lá em Brasília. E a conversa do senador Maranhão era uma só. A autorização que a executiva deu para que o PMDB pudesse ter candidatura própria, isso é o que está sendo dito não só pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PSD, ou seja, cada partido fazendo a sua parte. Nós temos nomes nas oposições como o do senador Maranhão, do senador Raimundo Lira, do senador Cássio Cunha Lima, nós temos o nome do prefeito Romero Rodrigues, o nome do prefeito Luciano Cartacho. Isso atemoriza o governo. E essa política de divisionismo das oposições tem um objetivo só, é dividir porque, senão, vão perder as eleições no primeiro turno do próximo ano. Isso eu tenho total consciência disso. E Maranhão, com certeza, pela sua experiência, é um mandato que ainda tem 6 anos de mandato de senador, um mandato longevo, o mais longevo mandato de todos nós, vai saber na hora certa, na hora oportuna, dizer o que as bases do partido têm clamado. Se você for escutar prefeitos, vereadores, cabos eleitorais, pessoas que
fazem parte da vida partidária do PMDB em todos os municípios do estado, vocês vão perceber, você vai ver que o PMDB precisa estar no campo das oposições, não porque queiram, não porque queira, porque o PMDB foi empurrado para o campo das oposições. Se você fizer um histórico de 2004 até hoje, nós tivemos um efeito predatório praticado não só quando prefeito, mas agora como governador, pelo senhor governador nas bases PMDBistas. O senhor acha que se essa reaproximação acontecesse, o PMDB sairia perdendo? Não tenha nenhuma dúvida, Hermes. João Pessoa está ganhando e ganhando muito com essa parceria, essa aliança que nós fizemos. É uma aliança que tem vários partidos envolvidos, mas todos com um propósito só: ajudar a administração. E queremos levar esse exemplo para a Paraíba. Nós não podemos conviver com o Estado, e aí eu faço esse lembrete, nós não podemos conviver com o Estado que foi entregue ao atual governador com 10.800 homens na polícia, e hoje nós temos menos de 7 mil homens para cuidar de 4 milhões de pessoas. Nós não podemos conviver com o governo que fecha 232 escolas que estavam atendendo o filho do trabalhador. Nós não podemos conviver mais com um projeto político, não é, que na área de habitação popular pouco fez pela Paraíba. Nós não podemos conviver com o governo, com um projeto político que terceiriza o que é de obrigação do poder público. Agora mesmo estão tentando terceirizar a segurança pública, porque já fizeram com a saúde, estão fazendo com a educação e agora querem fazer também, criando uma guarda, guarda militar temporária, né? Nada mais é do que a precarização da polícia militar, o que na verdade até na Constituição isso é vedado. O policial militar faz parte de uma corporação e só pode entrar no serviço público através de uma porta, concurso público, que é o que nós estamos fazendo na Prefeitura de João Pessoa para valorizar a prestação de serviço na cidade de João Pessoa, aqui na capital de todos os paraibanos. O senhor critica essa gestão pactuada e diz que, na verdade, é uma precarização dos serviços públicos. O governador está numa linha totalmente contrária, dizendo que está regularizando a situação dessas pessoas que não poderiam passar por um concurso público. O Hermes, é risível, principalmente vindo de um ex-sindicalista. Na verdade, não existia ninguém precarizado como prestador de serviço no governo do Estado. Prestador de serviço é prestador de serviço, tem as suas regras facultadas, inclusive na Constituição, que permite a contratação por prestação de serviço, obviamente dentro daquelas regras, mas para adentrar o serviço público, a regra é uma só: concurso público. O que o governador está fazendo não obviamente, gestão pactuada nenhuma, é a terceirização de um serviço que é de competência e de responsabilidade do Estado. Infelizmente, ele só descobriu agora, ao final do seu 7º ano de mandato, a possibilidade de fazer concurso público para o magistério, né? Nós fizemos lá atrás, o primeiro governo de Luciano Cartacho, nós fizemos concurso público para 1.300 vagas e o prefeito contratou os 1.300 profissionais do magistério para as escolas públicas da prefeitura. Agora mesmo, esse ano, nós estamos ofertando cerca de quase 1.000 vagas entre saúde, Controladoria Geral do Município, CEDURB e CEMOB, ou seja, serão quase 1.000 vagas para uma prefeitura, é muita coisa, né? Enquanto isso, o senhor governador não contrata os concursados da Polícia Militar. Isso é extremamente grave e, obviamente, essas pessoas que receberam a carteira de trabalho hoje, amanhã poderão estar sendo demitidas pela OS, como ocorreu recentemente com vários profissionais lá no Ortotrauma, que foi a primeira terceirização feita pelo governador na área da saúde, na sua administração. Prefeito, o senhor vê possibilidade dessa reaproximação política mesmo entre PMDB e PSB, ou o senhor afasta totalmente? Olha, eu não vejo isso como factível por um motivo só, Hermes. Isso não pode ser decidido por meia dúzia da cúpula. Isso tem que ser decidido pelo partido. E eu disse a você que desde 2004 o PMDB tem sido hostilizado, diminuído pelo esquema governamental. Se Maranhão auscultar as bases do partido, se o PMDB auscultar as bases do partido, com certeza essa reaproximação
ela será impedida pela força da democracia. E mais o seguinte, nós temos compromisso com o futuro da Paraíba. E esse futuro precisa ser de todos nós, não só daqueles que hoje ocupam a Prefeitura de João Pessoa, no caso os partidos que fazem parte da nossa aliança, mas principalmente aqueles que foram empurrados para o campo da oposição, como o próprio PMDB. O PMDB votou no governador Ricardo Coutinho no segundo turno das eleições e depois o próprio governador empurrou o partido para o campo das oposições. Então, seria muito pouca autoestima do partido e do PMDB se pudesse se valer dessa, vamos dizer assim, dessa prerrogativa de se render aos encantos daquele que rejeitou o PMDB por várias oportunidades. Bom, o senhor já passou pela Câmara Federal, tem experiência de mais de um mandato e sabe como é que funciona aquilo ali dentro. Essa semana é uma semana decisiva para votar a reforma eleitoral. Mais uma vez, ficou para o último minuto do segundo tempo. Pela sua experiência, dá para sair alguma coisa que preste, que se aproveite dessa reforma? Não acredito, Hermes, eu não acredito que aconteça absolutamente nada. Eu tive há 2 semanas atrás em Brasília, auscultei alguns líderes, né? E com certeza não vai acontecer absolutamente nada, não vai passar distritão. Acho que a questão do financiamento de campanha pode sofrer alguma alteração, mas muito precária. E nós vamos correr o risco de ter eleições no próximo ano extremamente difíceis, com as mesmas regras, o que vai novamente facilitar erros e atropelos, não só do ponto de vista de financiamento, mas principalmente político. Bom, e aí, mantendo-se esse sistema atual, na sua avaliação, vai haver uma modificação muito grande na representação da Paraíba no Congresso Nacional? Eu não acredito. Nós temos uma bancada, a bancada tem feito muito pelo Estado. A população tem que ver justamente, tem que estudar e analisar caso a caso. Mas eu acho que não haverá muitas transformações na bancada federal e estadual talvez, mas federal a renovação vai ser natural, né? Alguns que não vão disputar, como por exemplo eu, e outros que não irão disputar por motivos de estarem ou saindo da vida pública ou tal, e outros que estão chegando que já foram, como é o caso do deputado Rui Carneiro, que é candidato, e outras lideranças que com certeza chegarão à Câmara para nos representar e representar dignamente o nosso Estado. Porque o senhor confia que essa coligação da oposição consiga fazer os 2 senadores de uma vez só? Eu acredito que se nós nos mantivermos unidos, nós faremos a chapa completa. A chapa completa? Eu acredito. Derrotando inclusive o governador, se ele for candidato ao Senado? O governador tem dito que não é candidato a absolutamente nada, que vai ficar no governo. Então, quem não concorre não pode ser eleito. Tá aí a entrevista do vice-prefeito Manuel Júnior, que está na titularidade do mandato de prefeito de João Pessoa com a viagem de Luciano Cartacho para os Estados Unidos. A bomba da noite hoje foi novamente em Brasília. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, admitiu que pode anular a delação dos irmãos batistas da JBS. Segundo ele, há uma suspeita de que a delação foi irregular, até com a participação de um ex-procurador que era braço direito do próprio Janot. Os áudios teriam mostrado que o ex-procurador ainda atuava ajudando Wesley Batista quando ainda era o assessor do próprio Rodrigo Janot. É claro que isso repercute já no Congresso Nacional. Amanhã, no Correio Debate da TV Correio, a gente vai trazer também as informações de Brasília com o nosso correspondente Edil Magalhães. Você assiste o Correio Debate pela TV Correio às 1:50 da tarde, de segunda a sexta-feira. E amanhã a gente vai trazer essa repercussão com Edil Magalhães, direto de Brasília. Vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o Correio Política, aqui na RCTV Correio Web. Fique ligado. De volta com o Correio Política, pela RCTV Correio Web, a gente traz a informação de que o Conselho Nacional de Justiça divulgou hoje um amplo relatório avaliando os salários pagos no país aos magistrados. Na média, no Brasil,
O juiz tem, em média, um salário de R$ 44.400. Aqui na Paraíba, essa média chega a R$ 43.000. É uma média que está um pouco abaixo dos maiores salários pagos a juízes, mas mesmo assim é uma média alta. A Paraíba, em relação aos outros estados, o que os outros estados pagam, fica em 22º lugar. Portanto, somente à frente de 5 estados que pagam mais baixo do que a média paga a um juiz no estado da Paraíba. Bom, a ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Luciana Lócio, esteve também no Congresso Nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros e defendeu que essa proposta de reforma política, que começou a ser discutida hoje na Câmara Federal, a PEC 280, deva ser aprovada. A verdade é que a cada 2 anos nós temos uma mini reforma eleitoral e as leis acabam sendo alteradas no apagar das luzes, né? Nesse último, já nos 45 minutos da prorrogação. Mas penso que isso também decorre da necessidade da busca por um entendimento, por um aprimoramento do sistema democrático que hoje existe no país. E verdade seja dita, a cada 2 anos nós estamos rediscutindo todo o sistema, buscando aprimorar a legislação, até mesmo com base em decisões da Justiça Eleitoral. Muitas dessas reformas acabam por acolher mudanças jurisprudenciais que implicam na reformulação da legislação que estava em vigor. Para Luciana Lócio, o financiamento público de campanha é necessário. Eu confesso que eu sou favorável, sim, ao fundo público, porque, ao contrário do que muitos imaginam, alguém tem que financiar a democracia. Se não serão as pessoas jurídicas, tem que ser o setor público, porque no nosso sistema nós não temos a tradição de doações por parte de pessoas físicas e nem tampouco em qualquer sistema do mundo há um financiamento de uma campanha eleitoral apenas com doações de pessoas físicas. E quando se imagina que este valor de 3 bi, que seja 3,5 bi, é muito, vamos fazer uma análise e olhar nas últimas manchetes dos jornais quais foram os valores que as empresas estão agora devolvendo ao poder público com base em superfaturamento de contratos, com base em atos de corrupção, ou seja, este valor de 3 bi, ele não é muito quando você considera o que de fato as empresas, o que foi desviado dos cofres públicos para a manutenção de um sistema de corrupção. A ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral entende que devem ser feitos ajustes na proposta de emenda à Constituição, para que a reforma política seja aprovada com avanço. Eu entendo que o nosso sistema atual proporcional, ele precisa apenas de alguns ajustes. Eu defendo a permanência do sistema proporcional, com alguns ajustes, que são justamente aqueles trazidos na PEC 282, os quais dizem respeito ao fim das coligações partidárias para o sistema proporcional, a instituição da cláusula de desempenho para os partidos políticos terem direito ao fundo partidário. Algumas das propostas que devem ser votadas na Câmara Federal podem ser questionadas no STF. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Marcelo Ribeiro, acredita que a chamada cláusula de desempenho será debatida novamente no Supremo Tribunal Federal. A cláusula de barreira, cláusula de desempenho, que exige que os partidos obtenham certo desempenho na eleição para que possam gozar de funcionamento parlamentar, receber recursos do fundo partidário e tempo de horário gratuito na televisão e no rádio, já foi questionado uma vez, o Supremo já proibiu, então isso pode ser que volte a ser levado à apreciação do Supremo Tribunal e não sabemos o que o Supremo Tribunal vai dizer. Há hoje uma certa conscientização maior no sentido de que é necessária uma cláusula desse tipo, mas é possível que seja levado ao Supremo. Torquato Jardim, ministro da Justiça, condenou a proposta que cria o chamado Distritão. Você já viu no primeiro bloco que ele falou dessa proposta dentro da reforma política. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, esteve por aqui, assim como Dias Toffoli, também participando desse congresso, mas eles preferiram não falar com a imprensa. Bom, ainda falando do Congresso Nacional, foi divulgado hoje os cabeças
do Congresso Nacional. 3 paraibanos figuram nessa lista. O senador Cássio Cunha Lima, que é o líder do PSDB no Senado Federal, o deputado federal Efraim Filho, que é o líder da bancada do Democratas na Câmara Federal, e o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é o líder do governo também na Câmara Federal, Aguinaldo, que é do Partido Progressista. Certamente, todos 3 estão de olho nessa reforma política que está sendo analisada primeiro na Câmara e depois vai chegar ao Senado Federal para que seja aprovada. Como eu disse, como é proposta de emenda à Constituição, tem que ser 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado para passar a valer. E só valerá para as eleições do ano que vem, se for aprovada até o dia 7 de outubro, próximo, portanto, daqui a 1 mês e 2 dias exatamente. Relator da Constituição Federal em 1988, o ex-deputado federal e ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, criticou o presidencialismo. Para ele, deputados federais e senadores erraram quando não aceitaram implantar o sistema parlamentarista no país. Isso demonstra que o sistema presidencialista foi uma escolha errada que foi feita na Assembleia Nacional Constituinte, que nós defendíamos o sistema parlamentarista de governo. No sistema parlamentarista você tem o presidente, que é o chefe do Estado, e o primeiro-ministro, que é o chefe do governo. Nesse sistema parlamentarista, basta que haja uma moção de desconfiança que o primeiro-ministro cai sem trauma. No presidencialismo, o presidente da República ou só é afastado pelo assassinato, como ocorreu nos Estados Unidos, ou então pelo impeachment, que é sempre um movimento difícil do povo assimilar. De modo que eu considero que este foi um grande erro do sistema presidencialista, continua sendo um grande erro, que o afastamento do presidente da República é sempre traumático. Está aí o ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral, ele que é um dos juristas mais renomados do país, esteve aqui em João Pessoa também durante este final de semana. Foi um final de semana movimentado na área do direito. Muitos ministros e ex-ministros aqui em João Pessoa participando desse encontro nacional do Instituto dos Advogados Brasileiros. É claro que esse encontro foi coordenado pela Caixa de Assistência dos Advogados aqui da Paraíba, na pessoa do advogado Carlos Fábio Ismael, e pelo presidente nacional do IAB, o jurista, advogado criminalista, um dos mais respeitados do país, Técio Lins e Silva. Hoje, o governador Ricardo Coutinho entregou cerca de 2.000 carteiras de trabalho e fardamentos aos profissionais que prestam serviço de apoio nas unidades escolares da rede estadual de ensino. A solenidade no Espaço Cultural marcou a assinatura da carteira de trabalho de cerca de 2.000 profissionais que atuam no serviço de apoio em escolas da rede estadual de ensino. A medida legaliza a atuação dos prestadores de serviço que passam a ter todos os direitos trabalhistas assegurados. No evento, os profissionais que vão atuar em 14 serviços de apoio também receberam fardamentos. Nós estamos regularizando trabalhadores. Eu assumi, o Estado tinha 36.000 PS, eu vou deixar só os prestadores de serviço que efetivamente sejam temporários. Aqueles como esses, tem gente aqui com 35 anos, 30 anos, se eu fosse fazer um concurso, 99% desses jamais conseguiria sequer concorrer, porque viria gente saída da universidade, enfim, que é o normal numa época de crise. Então nós preferimos fazer a opção através de organizações sociais. E hoje estamos já regularizando 2.600, até o dia 15, todo o restante das pessoas que estivessem trabalhando, porque quem não estiver trabalhando, efetivamente o Estado não vai regularizar, porque efetivamente seria um desrespeito com o dinheiro da população. Na prática, o governador deu o pontapé inicial para a gestão pactuada da educação. São aqueles famosos prestadores de serviço da educação, Alguns deles colocados no Estado como codificados, que não tinham nenhum vínculo empregatício com o Estado, passam a ser contratados por uma empresa terceirizada e passam a receber salários com carteira assinada pela CLT e as empresas se responsabilizam por esse pagamento, já que elas são terceirizadas pelo Estado. O governo não aceita o termo terceirização, fala em gestão pactuada.
A oposição, sim, classifica isso como um processo de terceirização e ainda mais de precarização do serviço público. Mais debates por aí políticos até as eleições do ano que vem, certamente, com a oposição pegando no pé do governo por conta desse processo que já atingiu a saúde, atingiu a educação e já se fala também na Polícia Militar, já que o governo tem uma proposta de criação de guarda militar temporária, que seria a contratação de civis para atuar em alguns serviços administrativos e até na vigilância de presídios, né, para fazer esse papel que hoje é exercido por policiais militares. O Correio Política desta segunda fica por aqui. Você acompanha aí nossa programação pelo portal Correio, www.portalcorreio.com.br. Amanhã você me vê na TV Correio, 10 para as 2 da tarde. Eu estou lá. Lembrando que na TV Correio tem uma enquete do Correio Debate. Você é contra ou a favor da lei que proíbe o tráfego de carroça puxados por animais nas ruas de João Pessoa? É uma lei que já está em vigor, foi uma lei de autoria do vereador Bruno Farias. Você entra no Twitter do Correio Debate, @Correio_Debate, e vota lá e deixa sua opinião. Até a próxima segunda-feira.